Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quinta-feira a todos. E galera, vocês viram a entrevista do Cássio, ex-goleiro do Corinthians? Eu acabei de receber, tô recebendo vários cortes aqui de uma entrevista que ele deu falando, lógico, ele tá no Cruzeiro hoje, né? E estavam perguntando sobre o desempenho do Cruzeiro, as críticas que o pessoal estava fazendo do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o último jogo no Campeonato Brasileiro para o São Paulo. E aí ele simplesmente falou: eu não vejo que o Cruzeiro está em crise nenhuma. O Cruzeiro está brigando para um G4 no Campeonato Brasileiro. O pior seria, aí que tá a frase que todo corintiano tá se doendo de qualquer maneira. O pior seria estar brigando na zona de rebaixamento. Cara, minha opinião, que se foda o Cássio, mano. Desculpa a palavra, mano. Corintiano, se você tá preocupado com essa fala do Cássio, que se dane ele, mano. O Corinthians é muito maior. Isso é pra os torcedores aprenderem que não existe o cara que ama o clube, que não existe um cara que nossa, tem que parar, o torcedor tem que parar de idolatrar jogador. Se o Memphis, vou dar um exemplo pra você. O Memphis Depay, ele foi contratado pelo Corinthians agora. Nossa, jogador midiático, a gente tá esperando que ele jogue muita bola, que dê certo, que faça gol pra caramba. Só que se isso acontecer, e espero que isso aconteça muito, vai ter muito torcedor que vai começar a idolatrar ele e falar que ele é maior que o Corinthians, mano. Não pode fazer isso, galera. Não pode. O Cássio, ele saiu do Corinthians, e que se dane o Corinthians, e que se dane os torcedores. Ele não fez questão nenhuma de ficar, até porque ele tem mentalidade fraca, né? Porque ele não aguenta pressão. Então, galera, a gente tem que parar com esse negócio. Às vezes até eu falo sobre isso comigo também, de ficar colocando o jogador muito acima do que ele deve ser colocado. O Corinthians é muito maior. Então, pra você que tá preocupado com essa fala do Cássio, pau no cu do Cássio. Essa é a verdade. E desculpa o palavreado aí, galera. Bom, vamos lá. Eu só queria falar sobre esse assunto aí, porque tô recebendo vários cortes sobre isso daí, e o pessoal tá pedindo pra que eu comentasse isso daí. Mano, que se dane o Cássio, velho. Que se dane. É a mesma coisa do Tite, velho. É a mesma coisa do Tite, velho. Ele vem falando um monte de asneira. Que se dane esse cara. Tomara que ele faça um péssimo trabalho no Flamengo. Tomara que ele afunde o Flamengo. Essa é a verdade, mano. Bom, hoje tá marcado no CT Joaquim Grava, pós-treino, entrevista coletiva com os jogadores. André Carrilho, Héctor Hernandes e José Martínez. Exatamente, galera. Eles nem foram apresentados ainda, né? Não deram entrevista. Já vestiram o manto, já jogaram, mas não deram entrevista coletiva, como de praxe faz todos os jogadores quando chega no Corinthians. Então, hoje está marcado a entrevista coletiva dos 3 jogadores. Os 3 jogadores vão dar entrevista junto. Interessante, né? Vai ser até, acho que legal, uma entrevista coletiva descontraída, que vai ter mais jogadores aí junto com eles. Espero que os jornalistas, os que estarão lá no CT, façam boas perguntas para eles. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, galera, é a respeito do time titular do Corinthians, que a gente vem falando bastante. O time das Copas, o time do Brasileiro, e aí nas Copas tá jogando bem, e no Brasileiro não conseguem fazer os resultados. Qual que é o time ideal, na sua visão? Eu quero que vocês coloquem aí no comentário. Qual que é o time ideal do Corinthians hoje? Com todos disponíveis, tá, galera? Todos disponíveis que eu falo. Vamos tirar o Alex Santana e vamos tirar o Maicon, que tá machucado, que provavelmente nem volte a jogar mais no Corinthians, né? Vamos colocar na realidade do Corinthians hoje. Qual é o time titular do Corinthians hoje? Eu vou dar a minha opinião aqui, eu vou falar os 11 que eu acho que tem que ser o titular, precisou desses caras pra uma final. Força máxima, igual o jogo de sábado, igual o jogo no Campeonato Brasileiro, precisa de força máxima. Quem você escalaria, tendo todos os jogadores disponíveis? Bom, vamos lá. Minha escalação, eu ainda mantenho o 3-5-2, galera. Eu gosto dessa escalação, eu sei que tem muita gente que mas o Corinthians já não tá jogando bem no 3-5-2, o Corinthians tá jogando melhor no 4-4-2, com aquele losango no meio, mas, a minha opinião, eu ainda manteria o 3-5-2, porque eu gosto muito dessa formação, galera. E hoje, se você for ver o que tem de melhor no Corinthians hoje, goleiro Hugo Souza, não tem o que falar, né, galera? É porque nós não tem nem reserva, o Donelli é muito fraco, a gente sabe disso. Linha de 3 do Corinthians, o trio de zaga do Corinthians, né? Eu colocaria Kaká,
André Ramalho, ou não, eu colocaria no meio, eu colocaria o Gustavo Henrique, então ficaria Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho na outra ponta da zaga aqui. Os dois alas, né, os dois pontas que a gente fala. Bidu, que tá jogando bem, né, não dá pra contar com o Hugo, o Bidu, e na outra ponta aqui eu colocaria o Fagner, que fez uma bela apresentação contra o Fortaleza, essa é a verdade. E parece que o Ramon Dias ele gosta de colocar o Fagner nas Copas, né, não no Campeonato Brasileiro. Bom, mas vamos lá. Esse é a linha de defesa do Corinthians aqui com esses dois pontas. No meio de campo, eu colocaria os dois volantes. Charles, que tá jogando muito bem, e o José Martínez. Essa é a dupla de volantes do Corinthians. Rodrigo Garro, aqui, e na frente, os dois atacantes. Memphis Depay e André Carrilho. Essa, na minha opinião, seria o time titular do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixam aí nos comentários qual que é a formação tática que vocês preferem no Corinthians. Qual que é os 11 titulares que vocês preferem. Eu acho, na minha opinião, que esse é o titular do Corinthians hoje. E aí, o interessante da gente ver isso daí é o seguinte. O banco do Corinthians hoje. Eu deixei de escalar Igor Coronado. Eu deixei de escalar o Rian, que fez uma bela partida. E às vezes tá entrando, tá jogando bem. O Breno Bidon, que jogou pra caramba no jogo contra o Fortaleza. Eu deixei de escalar o Romero, que às vezes entra e decide um jogo. Eu deixei de escalar o Yuri Alberto, que apesar de ser um bagre que a gente reclama toda hora, que a gente tá de saco cheio aqui, ele faz uns golzinhos dele. Ele é o artilheiro do Corinthians esse ano. É verdade. O Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians esse ano. Então, galera, ó, já falei 5 jogadores que daria pra gente estar escalando. Fora o Alex Santana, que se machucou, provavelmente volte mês que vem. Fora o Héctor Hernandes, o centroavante também, que eu acho que pode ajudar bastante o Corinthians também. Então, o Corinthians hoje, ele tem um elenco. Então, ele consegue disputar 3 competições, igual ele tá fazendo. A tendência agora é o Corinthians colocar o seu melhor time no sábado e começar a sair dessa zona de rebaixamento. Não com tranquilidade, com muita dificuldade, passo a passo. A história do Corinthians do Campeonato Brasileiro fez com que o Corinthians hoje tivesse com essa corda no pescoço. Ainda bem que chegou esses jogadores. Ainda bem que o Corinthians contratou esses caras pra gente conseguir sair dessa situação. E eu vejo cara que se diz corintiano ainda na mídia reclamando que o Corinthians contratou jogadores, que é um absurdo o Corinthians contratar jogadores com a dívida que tem. Então você preferiria que o Corinthians continuasse com aquela merda daquele time e caísse pra segunda divisão? Ou sua mula? Ou sua anta? Cara, é um negócio incrível. Eu fico recebendo alguns cortes daquele Juca Kfouri, galera. Cara, aquele cara, ele é um... Se um dia ele já foi um bom jornalista, cara, eu queria entender o que se passa na cabeça desse cara. Por que esse cara ainda trabalha falando ainda mais do Corinthians, mano? Cara, ele só fala merda. Ele só fala asneira. Ele torce para que o Corinthians esteja na lama. Ele torce para que o Corinthians esteja afundado, acabado. Ele foi um desses caras que falou que é um absurdo o Corinthians ter contratado jogadores, que é um absurdo o Corinthians ter gasto o que o Corinthians gastou. Então esse vagabundo desse Juca Kfouri, ele prefere que o Corinthians esteja na lama. Ele prefere que o Corinthians esteja na segunda divisão. Pra ele vir e falar, olha a gestão que o Corinthians tá fazendo, olha o péssimo trabalho que o Corinthians tá fazendo. Não. Eu falo por mim. Ainda bem que o Corinthians contratou esses jogadores. Ainda bem que o Corinthians conseguiu fazer essa janela. Ainda bem que o Corinthians teve visão, que o Fabinho Soldado chegou no Corinthians e conseguiu contratar peças que a gente vê que tem bastante qualidade. Mas não. Mas tem gente que torce contra. Mas tem gente que adora afundar o Corinthians. E se diz corintiano, né? Esse é o pior de tudo, se diz corintiano. Ai, galera, é complicado, hein? É difícil, viu? Bom, mas é isso aí. Deixa nos comentários aí qual que é o time titular do Corinthians, quem vocês preferem que jogue no sábado, né? Porque sábado é o time titular do Corinthians. E lembrando, galera, que o Corinthians tem 3 jogos na Neoquímica Arena agora seguidos. Seguidos, galera. O Corinthians joga com o Atlético Goianiense no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga pela final do Campeonato Feminino Brasileiro, no domingo contra o São Paulo, na Neoquímica Arena. E joga na terça-feira contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, jogo de volta, hein, galera?
Então o Corinthians tem 3 jogos decisivos aí, né? Na Neoquímica Arena, jogo em casa. Provavelmente todos os jogos vai ter mais de 45 mil pessoas. Então o Corinthians vai arrecadar, tá arrecadando, né? Porque já abriu as vendas de todos esses ingressos aí. O Corinthians tá arrecadando muito dinheiro. Vai estar lá em cima. Se você colocar uma média aí de 2 milhões e meio, galera, são 7 milhões e meio de reais em 3 jogos. Em 3 jogos, 7 milhões e meio. Isso é, se não arrecadar, uns 3 milhões, né? Bater uma faixa de 3 milhões de reais aí cada jogo aí é 9 milhões de reais. Em sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias. É, o Corinthians é uma mina de fazer dinheiro, e eu falo isso. Se for bem administrado, o Corinthians pode virar um gigante mundial. Mas tem que ter gente com pensamento positivo lá dentro que faça um bom trabalho, que consiga colocar o Corinthians na rédea. Vocês estão entendendo? Só essa conta que eu fiz pra vocês, 7 milhões e meio em 4 dias, o Corinthians vai arrecadar na Neoquímica Arena, com venda de ingresso. Ai, meu Deus do céu. Deixem o Corinthians, coloquem o Corinthians no devido lugar dele, coloquem o Corinthians disputando o título, coloquem o Corinthians lá em cima, galera. Ah, mas é isso aí, galera. Queria falar sobre esses assuntos com vocês aí. Tenham uma ótima quinta-feira a todos aí. Mais tarde eu venho fazer vídeo com vocês falando sobre outros assuntos que saírem na mídia aí do nosso Coringão. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!